Ok, olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Viva a Vida, o seu podcast de saúde aqui do aquinoticias.com. E hoje nós vamos falar de uma instituição que tem crescido muito aqui no estado do Espírito Santo, que é o IFA. E para falar um pouco a respeito da história dessa instituição, nós temos aqui em nosso estúdio o superintendente do grupo IFA, o senhor Jailton Pedroso. Seja muito bem-vindo, Jailton. Olá, Flávio, muito obrigado, por nos oportunizar esse momento em estarmos falando aí para a população dos nossos trabalhos, do dedicado empenho do todo o grupo IFA em prol da saúde adulta e pediátrica e materna, em prol da saúde da família, que hoje o IFA é um hospital que trata da família, Então é um prazer muito grande nosso estarmos aqui para prestar alguns esclarecimentos e fazer esse bate-papo com você, objetivando falar um pouco do grande Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim. Exatamente, o senhor falou aí grande hospital infantil, que assim, o grupo está completando 54 anos esse ano, E assim, a gente sabe que desde a sua fundação até agora, muita coisa mudou, não é isso? Nós temos um legado, importantíssimo. O hospital nasceu através do Grupo Espírita de Cachoeiro. Hoje é um hospital laico, não está vinculado a nenhuma instituição religiosa, mas que preserva um sentimento muito grande pelos seus criadores, pelo Grupo Espírita que fundou a nossa instituição. Hoje é um hospital administrado, Hoje é um hospital que tem a sua diretoria em grupos de empresários do setor aqui de Cachoeiro de Itapemirim, a equipe do Mármore e Granito, a equipe de transportes, a equipe do comércio. Então nós temos um grupo de empresários que doam o seu nome em prol do Hospital Infantil Francisco de Assis, e ao longo desses 54 anos, num projeto de governança moderno, num projeto onde coloca o paciente no centro do cuidado, um hospital que coloca também o funcionário como uma peça importante, como um atributo importante da sua existência para lidar com pessoas. Então, esses 54 anos foram 54 anos de muita prosperidade, de muita conduta ética, de muita austeridade, e onde tem dignidade, tudo dá certo, Então, por isso que a gente vem preservando, a gente vem investindo muito no hospital, e tudo vem dando certo, porque é tudo feito com muito rigor na honestidade, com muito rigor na técnica, mas, acima de tudo, priorizando o paciente como centro do cuidado, Então, foram 54 anos de muitas glórias. Isso, exatamente. Falando em glórias, 54 anos de muitas glórias, a gente ouve falar muito assim, hospital infantil, só que de um tempo para cá, o hospital infantil hoje ele se transformou num hospital geral, que atende tanto a parte infantil, mas também a parte adulta. Eu queria entender, Jailton, como é que se deu essa transição, como é que foi feito esse trabalho para que o hospital hoje ganhasse esse corpo, e assim, passasse a atender todos os capixabas, de todas as idades. Nós temos dois grandes momentos no hospital que ampliou a sua capacidade de atendimento para o adulto, fundamentalmente para a família. Anterior à pandemia, nós éramos um hospital que atendia criança, e um pouco antes da pandemia nós começamos a atender maternidade. Então era um hospital pediátrico que recebia umas crianças de toda a região, as crianças já no estágio avançado, necessitando de UTI, e nós vimos que era necessário nós termos ali naquele mesmo local o binômio mãe e filho para dar a esses dois pacientes uma sustentabilidade técnica, humana, principalmente na hora que a mãe mais precisa, que é a hora do nascimento. Então nós ampliamos no primeiro momento o hospital para ser maternidade, ampliamos da pediatria para a maternidade. Veio então o momento da pandemia, nós fomos protagonistas em Cachoeiro, nós chegamos a ter 120 leitos ocupados com a Covid, fomos um hospital de referência para todo o sul do estado e até para regiões do norte do estado e região metropolitana. Passada a pandemia, nós tivemos então um hospital estruturado, o governador teve um papel importantíssimo, que ao invés de investir em hospital de campanha, ele investiu no hospital do Aquidabã, fazendo com que nós tivéssemos ali nós tivemos 40 leitos intensivos.
Nós chegamos a ter 40 pacientes na UTI com Covid, mais 80 pacientes nas enfermarias. Passado, então, a pandemia, nós tivemos esse hospital estruturado e levamos ao governo do estado quais eram as necessidades aqui na região sul. Então, as necessidades vieram, né, para que pudesse colocar o Hospital do Aquidauã como um grande hospital de clínica médica e clínica cirúrgica aqui na região sul capixaba, aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Hoje é um hospital com 183 leitos, onde atende o paciente adulto em diversas especialidades, otorrino, urologia, ginecologia, inúmeras especialidades que o Hospital Aquidauã, hemorragia digestiva, um hospital de urgência que atende o SAMU, que atende aquelas demandas que são encaminhadas pelas UPAs, um hospital hoje que tem feito um papel preponderante na atenção ao idoso também, um hospital de clínica. Então, depois da pandemia, nós nos transformamos, então, naqueles leitos que estavam à disposição da Covid, nós nos transformamos num hospital de várias especialidades, de múltiplas especialidades, para atender os principais vazios assistenciais aqui da região. E entre elas hemorragia digestiva alta e baixa, otorrino, um hospital especializado em otorrino, um hospital especializado em urgências urológicas, além, é claro, da pediatria, né, que hoje a gente faz uma pediatria de média e alta complexidade para atender a população. Então, o hospital hoje, IFA, né, mesmo que ele tenha a nomenclatura hospital infantil, isso é a personalidade jurídica, mas hoje é um hospital geral que atende preponderantemente a família. E é um hospital que tem uma técnica diferente de trabalhar, é um hospital que valoriza no centro do cuidado o paciente, mas que também se dedica à formação dos seus profissionais, porque quem cuida da gente merece ser cuidado. E esse é o papel que o hospital infantil faz, de capacitação, investe em tecnologia, sim, investe em tecnologias. Hoje nós temos o laboratório mais moderno da região, hoje nós temos um campo, um centro cirúrgico extremamente moderno, tecnológico, mas nem por isso, né, nem por não estar com uma tecnologia de ponta, nós também temos uma priorização, uma primazia em investir no ser humano, porque quando você estiver no leito, quando você estiver precisando de ser atendido, é aquela pessoa capacitada e que vai levar uma dignidade e vai levar a humanidade no atendimento ao paciente. É que nisso nós acreditamos. É isso aí. E assim, Jailton, a gente sabe que o senhor acabou de falar aí que é um hospital com várias especialidades, né, que tem um corpo clínico robusto e especializado, e por conta disso, a demanda também deve ser alta, né? Nesse sentido, eu queria entender quais são os serviços mais procurados lá no IFA, né? E, assim, a média de atendimentos, né, em cada área. Então, hoje nós temos um volume de atendimento expressivo, né? Hoje é um hospital que atende 50% da demanda ao adulto e 50% da demanda na pediatria. A pediatria é referência para 26 municípios, né? Mas o adulto são referência para outros 7 municípios, mas principalmente os serviços são procurados lá hoje. A maternidade, que realiza quase 400 partos por mês, são realizados. Nascem naquela maternidade ali no Sumaré, quase 400 partos ali no mês, onde a família, onde a mãe e o bebê, né, o RN, tem uma atenção integral. É o RN que tem uma UTI de retaguarda para atendimento, é a mãe que tem uma UTI materna, a única UTI materna em todo o sul do estado do Espírito Santo, e uma UTI materna mais estruturada aqui no sul, no nosso estado do Espírito Santo. E nós temos outros serviços também que são muito procurados lá no Hospital do Aquidauã, né, que é a urologia da urgência, né, que são inúmeras demandas de 26 municípios também, que atende da região Caparaó, todo mundo que tem que é encaminhado de urgência urológica e de hemorragia digestiva, é encaminhado para a nossa referência e nós atendemos no Hospital do Aquidauã, né? Então, é um hospital que também tem uma UTI para atender os pacientes clínica médica, que dá segurança hoje a muitas famílias, né,
É uma pena que isso já está, de certa forma, até pequeno. Nós queremos crescer, é grande, mas nós precisamos crescer porque a população precisa cada dia mais de atendimentos na nossa região. Entendi. E, Jailton, assim, a gente vai falar um pouco a respeito de futuro e inovação, como o senhor falou aí, né? A gente quer crescer, mas já já a gente fala sobre isso. Antes de a gente falar nesse assunto, eu queria entender um pouco mais, porque para você estruturar um hospital dessa magnitude, é preciso ter uma capacidade de administração muito austera, né? Tem que ter uma capacidade de administração muito forte. E o senhor fala muito nesse contexto de governança, né? E eu queria entender, queria que o senhor explicasse para a nossa audiência, né, as práticas de governança que foram necessárias implementar para tornar um hospital, né, no caso o hospital IFA, né, um hospital de referência para o Sul e também para todo o estado do Espírito Santo. A melhor prática de governança que nós temos, né, é fazer o certo, né? Fazendo o certo, você tem ética, você tem transparência, você tem justiça social. Então, quando nós assumimos o hospital, o hospital infantil, há 20 anos, com um grupo de empresários muito forte, nós implantamos um projeto de governança no hospital, onde tinha como primazia, né, a transparência das ações. Nós atuamos com essa transparência, por quê? Porque em cada porta que nós íamos e que nós batíamos e falava o nome do IFA, nós éramos atendidos. Em cada porta que nós chegávamos, em Brasília, de cada parlamentar, que nós pedíamos socorro, que o hospital estava passando por muita dificuldade, nós éramos atendidos. Por quê? São pilares fundamentais da governança. É a ética, é a transparência, né? É dividir com a população e dar transparência e clareza nos seus atos. É a forma com que nós conduzimos no dia a dia, com democracia e com justiça social, com meritocracia, o tratamento que nós damos aos nossos funcionários. Os conflitos sempre existem, mas toda vez que você tem processos bem estruturados, esses conflitos se reduzem, porque nós somos um hospital que tem uma credibilidade muito grande, mas nós precisamos trabalhar cada dia que os processos, que os conceitos, que os protocolos estejam claros e transparentes para que nós tenhamos, né, um entendimento entre o nosso grupo de funcionários, entre os nossos pacientes, ou seja, o nosso pilar da governança está justamente no trabalho eficiente e estratégico e ético que o nosso conselho conduz à nossa instituição. Ok. Eu queria também, assim, para quem está em casa, existe uma certificação, né, chamada ONA, e aí eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é essa certificação. E assim, o IFA hoje ele é um hospital acreditado. Então, assim, por conta dessa acreditação, o IFA aí, ele está entre um dos maiores aí do estado, né? E quem sabe do país mesmo, não é isso, Jailton? Hoje nós estamos, né, nos igualando aos melhores hospitais do Brasil em termos de qualidade de prestação de serviços. O IFA, ele tem ONA 2, nós não podemos ainda estar divulgando, mas em breve nós teremos um plus, nós seremos agraciados com uma habilitação ainda maior, possivelmente, mas o IFA hoje, ele preza de um conceito de gestão onde o paciente tem uma segurança maior, onde os processos são mais estruturados, onde o centro do cuidado realmente é o nosso paciente. Nós trabalhamos de forma harmônica, de forma protocolar, para que tudo isso caminhe nos melhores processos. Hoje, a habilitação que o IFA tem é de uma auditoria chamada DNV, que é a maior certificadora do país, é uma das melhores que existe no país. Então, nós temos uma certificação por uma auditoria externa que comprova que a nossa eficiência, que a nossa qualidade, ela é certificada. Então, por isso, nós temos uma certificação chamada ONA, que é uma certificadora internacional, com um conceito enorme no país, que qualifica hoje o hospital infantil como um centro de excelência, como um centro de cuidado, focado em melhorias de processos, em redução dos riscos no hospital, né, e que conduz, né, os processos a uma harmonia clara e eficiente com o nosso corpo clínico e com os nossos pacientes.
Entendi. Aí, assim, a gente está falando um pouco desse institucional e pela qualidade que o serviço é prestado, né? Muita gente imagina que o IFA é uma instituição privada, 100% privada, mas é isso mesmo. Como é o IFA? Como é a nomenclatura que a gente pode dar no caso, a atuação do IFA? O IFA é uma instituição filantrópica, ela é privada, sim, mas ela tem um cunho social importantíssimo e nós consideramos que a prestação de serviços que nós executamos são serviços essencialmente públicos. Então, nós somos uma instituição privada, mas prestamos serviço público à população. E mesmo ser privado, nós nos orgulhamos de que puxar várias frentes aqui na região sul de Cachoeiro do Itapemirim, qualificando que o serviço do SUS seja um serviço de excelência, porque não é porque a gente presta serviço para o SUS que tem que prestar um serviço de média qualidade ou ruim. Não, nós primamos por tudo aquilo que nós fazemos e fazemos serviço de excelência, porque nós acreditamos que aquela pessoa que está lá no leito é uma pessoa que merece, é uma pessoa que é nossa família, porque quando nós tivermos qualquer familiar, nós queremos que seja tratado com o mesmo mérito e o mesmo senso de humanização que nós damos a cada um dos nossos pacientes. Então, nós no Hospital Infantil temos essa acreditação, mas muito mais do que acreditação, nós orgulhamos do serviço que nós prestamos à nossa população e essa ONA veio qualificar e coroar o serviço que nós prestamos a nossos pacientes. E hoje, o serviço que o IFA presta são serviços diferenciados. Não temos uma estrutura mais moderna, mas temos uma estrutura extremamente qualificada, tecnológica. Não temos uma estrutura onde tem um atendimento integral, mas aquilo que nós prestamos serviços são serviços qualificados e nos diferenciamos na prestação do serviço, olhando o ser humano como um ser individual, como um ser que precisa de um cuidado específico. Nós nos orgulhamos de todo o serviço que nós prestamos à população. Dentro dessa questão da atuação do IFA, o senhor também falou que é um hospital voltado para o bem-estar das pessoas, inclusive dos funcionários. Dentro dessa política de governança, há também essa valorização ali do corpo médico, né, corpo de funcionários. Como é que se dá isso, essa capacitação? O que faz a diferença hoje da nossa instituição é que nós somos um hospital que valoriza o ser humano. E nessa valorização do ser humano, os nossos funcionários eles estão vistos, né, com igualdade, né, onde cada um exerce um papel fundamental, independente da sua qualificação. Então, se é um técnico de enfermagem, se é higienização, se é um fisioterapeuta, ele tem um valor importantíssimo dentro da nossa instituição. E essa valorização democrática, ética, na conduta do tratamento com o ser humano, é que faz com que a nossa instituição seja uma instituição diferenciada e vem sempre crescendo. Porque se nós não acreditarmos que as pessoas são iguais, se nós não acreditarmos que todo mundo tem o seu mérito, nós não vamos crescer com democracia, nós não vamos crescer com a fluidez necessária frente a tantos conflitos que nós temos hoje em dia, né? Entendi. A gente sabe, a gente está conversando aqui com o Jailton Pedroso, ele que é o superintendente do Grupo IFA, e a gente sabe que a tecnologia ela está presente em todos os ambientes, inclusive nos hospitais, né? E com o IFA não é diferente, não é isso, Jailton? A gente preocupa muito, né, com a tecnologia na nossa instituição. Nós sabemos que os recursos são escassos para uma frente tão grande de necessidade que tem das variadas especialidades, mas nós temos hoje uns equipamentos de diagnóstico extremamente modernos. Hoje, a tomografia do Hospital Infantil hoje é uma das melhores tomografias do estado do Espírito Santo. O nosso laboratório hoje, laboratório salva vida. Tratar sepse precoce, tratar o paciente precocemente, salva vidas. Então, nós investimos em um laboratório onde ele tem um controle muito importante, identificando precocemente para o médico qual é o tratamento ideal para aquele paciente, demonstrando como que o médico deve agir frente àquelas patologias.
e nós sabemos que isso salva vidas. Então, quando nós investimos numa coisa tão simples igual laboratório, nós sabemos que está investindo em equipamento extremamente moderno, porque aquele simples equipamento de um laboratório, como recentemente nós fizemos a aquisição de um equipamento para controle da sepsis, que o que mata mais no mundo é a sepsis, e isso vem de encontro ao nosso trabalho, que é demonstrar com mérito resultados importantes, né, no nosso dia a dia. Beleza, a gente já falou aqui de história, já falamos de tecnologia, né? Falamos de capacitação, no caso do corpo, do humano ali, né? Do hospital. Agora vamos falar um pouco de futuro, Jailton. O hospital está aí completando 54 anos. Eu queria entender, né, qual é a visão para os próximos anos, né? São mais de meio século, né? Então, assim, é importante já, o senhor que fala muito em governança, em planejamento, já deve ter aí algo em mente projetado para os próximos 50, vamos colocar assim, o hospital do Aquidauã, né? O hospital do Aquidauã, ele é um ganho da população, é um ganho do SUS, no sul do estado do Espírito Santo. É um hospital que realiza 95% de atendimento público, de atendimento voltado ao SUS. E é tudo aquilo que nós queremos que cresça, né? Nós estamos investindo fortemente no hospital. Então, nós teremos ali, no Hospital do Aquidauã, o maior complexo hospitalar do sul do estado do Espírito Santo, onde nós vamos ter... eu vou ter que tomar... Pode tomar uma aguinha ali, tá tranquilo, Isso acontece. A gente volta na pergunta. Sim, não, a gente está falando aqui a respeito do futuro, né? O que é que já tem planejado aí? A gente já tem 54 anos do IFA, né? Mais de meio século. E aí o senhor que fala muito em planejamento, em governança, já tem algo preparado, né? Qual é a visão para os próximos 50 anos? Como eu estava falando, né? O Hospital do Aquidauã é um ganho da população. Sim. É um ganho do SUS aqui no sul do estado do Espírito Santo. Sim. O Hospital do Aquidauã nasceu de uma necessidade de atender vazios assistenciais na área de saúde, na assistência à população adulta, né, à família aqui em Cachoeiro do Itapemirim. E isso já está com necessidade de crescer. Nós temos projetos, nós temos um plano diretor importante para o Hospital do Aquidauã, que fará com que aquele hospital seja o maior complexo hospitalar de variadas especialidades, um hospital com complexo, com muitas especialidades médicas, clínicas e cirúrgicas, para atender toda a região sul do estado do Espírito Santo. Esse complexo, nós vamos ter ali a maternidade, que sai aqui do centro da cidade, que vai mudar para lá. Nós vamos ter uma ampliação da pediatria, nós vamos ter uma ampliação do atendimento ao paciente adulto, nós vamos ter uma ampliação no tratamento de doenças da mulher na área da ginecologia. Então, esse centro de atendimento do IFA, do Hospital do Aquidauã, será um complexo importantíssimo, com 450 leitos para atender a população. Hoje, o IFA já é entre a segunda e terceira instituição com maior oferta de serviço de saúde, com maior oferta de leitos no estado. Com esse complexo, nós nos tornaremos a segunda, vamos definir como segunda instituição no estado do Espírito Santo a ofertar o maior número de leitos para a população no SUS, exclusivamente para atender os órgãos, a instituição pública. Nós seremos uma instituição focada no atendimento ao SUS. E esse complexo, ele deverá sair no prazo de 24 meses, já deu início agora, já está se fazendo os muros, já está se fazendo a planificação do terreno, e em breve nós teremos também novas surpresas para atendimento à população. Que bacana, que legal aí, ó. O IFA se transformando aí, quem sabe, no maior hospital do Brasil, né? E saindo daqui de Cachoeiro e da região sul, né? Do Brasil não, mas em termos de qualidade, hoje nós nos orgulhamos que o IFA tem um conceito de atendimento e de assistência que se iguala aos melhores hospitais do Brasil. Por quê? Isso são protocolos, isso são conceitos que nós estamos afinando cada vez mais, trabalhando, capacitando nossos funcionários
para oferecer realmente uma saúde digna e à altura do que a população merece, né? Uhum. E assim, a gente acompanha a rotina, né, de vocês na rede social e tal. Eu tenho visto muito assim que o senhor é premiado na Assembleia, né, reconhecido por políticos, né, também já recebeu prêmios na área de gestão médica também. Então, assim, esse trabalho que o senhor tem feito, ele vem sendo reconhecido não só pela população, né, mas também pelo empresariado e por instituições públicas, né, como a própria Assembleia e o próprio governo do Estado. Porque o que a gente deixa, né, não é somente um trabalho de cunho profissional, com base naquilo que a gente é remunerado. O que nós deixamos na nossa vida é um pouco do que nós aprendemos com os conceitos da vida, né, que é dedicação total, que é o empenho, que é fazer entregas que prosperam, né, que é fazer entregas realmente, que valorização da vida. Então, quando a gente vem trabalhando, a gente não está sendo focado em nenhuma remuneração mensal, nós estamos focados essencialmente no resultado que a gente pode deixar para a população, no que a gente pode oferecer de melhor para a nossa gente. E, consequentemente, a essa entrega de vida, a essa doação que nós damos em prol da saúde, da assistência, nós temos aí alguns coroamentos, nós temos alguns incentivos, que são essas manifestações de órgãos, da Assembleia, né, da Câmara Municipal, né, de instituições. Então, nós ficamos felizes, porque a gratidão, quem se alegra com a gratidão? Né? A gratidão nos enobrece, a gratidão nos deixa trabalhar com mais afinidade, com mais afinco para os desafios da vida. Então, é um pouco, essas premiações é um pouco dos trabalhos que nós realizamos aqui, doando a nossa vida ao trabalho. Exatamente. E falando em doação, né, essa questão, a gente sabe que você administrar uma instituição como o IFA não é fácil, né? Apesar dos resultados virem, mas existem desafios, né? Isso tanto no campo público quanto no privado. O senhor poderia explicar como é mais ou menos essa rotina? Porque às vezes as pessoas acham, é fácil, por conta da capacidade que o senhor tem de dialogar, né, de enfrentar essas dificuldades. Os desafios são imensuráveis, né? O desafio financeiro mesmo, o desafio econômico-financeiro, é um desafio que bate a nossa porta todos os dias. Né? O peso de uma caneta nossa que está à frente da instituição é muito grande. Então, se fôssemos para nós dizermos sim a todos aqueles que chegam à nossa porta solicitando alguma coisa, seria fácil administrar, porque os recursos seriam infinitos, mas não é. Né? Os recursos são finitos. Então, no aspecto econômico-financeiro, nós temos que trabalhar com orçamento, com planejamento, né, com processos estruturados dentro do hospital. Então, nós superamos os desafios financeiros porque nós temos um planejamento orçamentário que é capaz de lidar com essas questões das solicitações diversas. Agora, os desafios de conflitos interpessoais, os conflitos das necessidades humanas, isso é muito difícil. Nós temos que estar preparados psicologicamente, né? Nós temos que estar preparados emocionalmente para lidar a cada dia e sabendo que nós não podemos nos deixar levar pelas dificuldades. Nós temos sempre que olhar no fundo do túnel e enxergar que nós somos capazes, que nós já vencemos muitas crises, que nós já passamos muitas dificuldades e que as dificuldades passam e nós vamos superar, né? Que o que importa é, no final, nós concretizarmos e fazermos entrega a nós como ser humano e a sociedade e a nossa instituição. Isso aí, nós conversamos aqui com o superintendente do Grupo IFA, o Jailton Pedroso. Jailton, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Eu queria abrir para que o senhor pudesse fazer as considerações finais. Pode falar diretamente para o nosso público também. A gente queria deixar aqui, né, o que toda a população, primeiro agradecer imensamente a população que sempre confiou no IFA, que sempre, nos meios de comunicação, nós temos reflexos importantíssimos nos comentários, na participação da população, acreditando na nossa instituição. Quero deixar também aqui a cada um dos nossos trabalhadores, nosso colaborador, as pessoas que trabalham no IFA, o nosso respeito, o nosso carinho, dizer que, essencialmente, nós somos um hospital muito feliz, porque investimos na felicidade dos nossos funcionários, né, e dizer para toda a população que acredite no IFA,
Nós temos uma governança hoje com membros do Conselho de Gestão, um presidente honrado que orgulha a nossa instituição, que é o Winston Roberto, um vice-presidente José Clara e todos os membros que compõem o nosso conselho. Nós orgulhamos dessa governabilidade que o IFA tem para fazer a cada dia melhor, prestar uma assistência melhor à nossa população, e todos aqueles que precisarem de nós, pode procurar a nossa instituição. Nós estamos abertos, é um hospital democrático, é um hospital que prioriza o ser humano, então nós estamos à disposição de todas as pessoas aqui da comunidade e da região sul capixaba. Ok, é isso aí. Lembrando que se você tá aí precisando de algum serviço de saúde, lembra do IFA, tem aí as redes sociais, né, o @IFAES, né, o IFA também tem um site, Sim, né, sim, sim. e assim, coloca aí na rede social e acompanha lá toda a prestação de serviço que o IFA tem aí para oferecer, com segurança, né, qualidade, com foco na humanização do paciente. Isso aí, com certeza. É isso aí. Então, obrigado a você que ficou aqui com a gente até agora. Lembrando que se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Um abraço e até a próxima.